Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exercício do Enem 2019. Lembrando que também não é apenas uma resolução e também uma revisão de conteúdo, né? Dicas: crie o hábito da leitura e interpretação 3 vezes, grife as palavras principais, os valores principais, e, em hipótese nenhuma, utilize calculadora, ok? Então vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza. Então aqui, alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar seja inferior a 40%. Beleza. Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40% e a umidade relativa do ar for inferior, então a umidade relativa, decidi grifar aqui, seja inferior a 25%. Um resumo da previsão de tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Depois eu vou ampliar esse gráfico aqui. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em quais dias os avisos foram emitidos corretamente? Então vamos lá. Então vamos analisar aqui, eu vou ampliar depois aqui o gráfico, né? Então vamos primeiro às informações. Então tem 3 tipos de alerta. Então vamos colocar aqui, ó. Opa. Alerta cinza, alerta laranja, alerta vermelho. Então o alerta cinza, ele diz aqui, ó, que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius, né? Então a temperatura, vou colocar o T, menor que 10 graus Celsius. Inferior, menor. Temperatura menor 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar. Então, no caso aqui, ó, vou até apagar esses dois aqui, porque o espaço não vai dar. Vamos lá aqui. Então, a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%, ou seja, o U de umidade menor que 40%. Menor, 40%, não para falar. Aqui, 40%. Beleza. O próximo alerta é o alerta laranja. Alerta vermelho, alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a temperatura variar entre 35 e 40 graus. Então a temperatura tem que ser menor que 40 graus e maior que 35 graus. Então aqui é um C, né? E então, opa, o que acontece? Vamos arrumar aqui. C. Vamos lá. Então aqui, ó, o alerta laranja, a temperatura tem que variar entre 35 e 40 graus. Então a temperatura tem que ser maior que 35 e menor que 40 graus.
aqui. Deixa eu até arrumar aqui. Cabe espaço aqui apertado, né? Vamos arrumar aqui também. Então, ó, temperatura menor que 40 graus Celsius e maior que 35 graus Celsius. Beleza. E a umidade tem que ficar abaixo de 30%, ou seja, menor que 30%. Menor que 30%. Aí vem um alerta vermelho. Opa, vamos mudar a cor aqui. Alerta vermelho. Alerta vermelho, ele diz o seguinte, que a temperatura tem que será superior a 40 graus Celsius, temperatura superior a 40 graus Celsius, e a umidade relativa do ar inferior à umidade inferior a 25%. Beleza, então tem as três condições. Então vamos lá aqui. Então, ó, o que vai acontecer agora? Eu vou ampliar o gráfico, no caso aqui, para nós fazermos a análise, né? Isso, bem aqui. Ó, caprichadinho, hein? Que belezinha. Então vamos lá. Então vamos analisar as situações. Ele quer saber quais dias. Cadê aqui? Ó? Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente. Então, dia 1, alerta cinza. Então, dia 1, alerta cinza. Opa, então aqui, ó. Que é o dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E aqui o dia 13, alerta vermelho. Beleza, então agora vai ficar fácil. Então vamos analisar aqui, ó. Alerta cinza. Dia 1º, temperatura menor que 10 graus Celsius. Então, ó, temperatura é o risco em preto, a linha preta. Umidade relativa do ar é o tracejado, pontilhado. Temperatura menor que 10 graus Celsius. Dia 1, então vamos ver, ó, 0, 2, 4, 6. Então aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5... Opa, não. Então aqui ó, vai ser dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza. Eixo X, só lembrando do plano cartesiano, né? Eixo X lembra tem o nome especial, que é a abscissa, e o Y ordenada. Tá? Isso daqui só para efeitos de revisão. Voltando aqui ao nosso assunto, dia 1, alerta cinza. Temperatura menor que 10 graus Celsius. Linha preta, dia 1º, temperatura. Então aqui esqueci de identificar, ó, 0, 20, 40, 60. Então aqui é o 10, 20, 30, 40, 50, 60. Beleza. Então, ó, temperatura menor que 10 graus Celsius. Então, verdadeiro, vou colocar V de verdadeiro. E a umidade menor que 40. Então, pontilhado, dia 1º menor que 40. Ó. Onde que está aqui? Ó? Opa. Então aqui, ó, menor que 40, verdadeiro, e menor que 10 graus, verdadeiro. Os dois são verdadeiros. Então, o dia 1º, ok. Alerta laranja, dia 12. Então, dia 12 está aqui, ó. Então, dia 12,
O que nós temos? Temperatura entre 35 e 40 graus. Então vamos olhar aqui, ó, temperatura, linha preta. Então aqui ó, a linha da temperatura. A temperatura está em cima do 40 graus. Então já tem um erro aqui, ó, porque ele não diz ó, menor ou igual, não tem sinal de igual. Ele diz entre, então ele é menor que 40 e maior que 35. Ele está exatamente na linha do 40. Então aqui já falhou. Temperatura aqui, ó, falso. Vamos ver, só por curiosidade, a umidade relativa do ar aqui, ó, 30%, menor que 30%. Então, tracejado menor que 30% está certinho. Aqui seria verdadeiro. Porém, tem o falso, né? Então, o que acontece aqui, ó? Não. Isso daqui, tchau. E não é verdade. Porque a temperatura aqui é falso. Então, alerta cinza, 1000, tchau. Vamos para o alerta vermelho. Alerta vermelho, dia 13. Então, dia 13. Aqui está dia 13. Então vamos lá. Temperatura maior que 40 graus. Temperatura, linha preta, maior que 40 graus. Verdade. Está um pouquinho acima da linha tracejada. Verdade. E a umidade menor que 25. Tracejado 25. Ó. Vamos ver aqui. Dia 13. Umidade do ar menor que 25. Está errado. Então vamos ver aqui, ó, umidade menor que 25, não. A umidade relativa do ar está em cima do 40. Ou seja, aqui falso. Nossa, então essa daqui falso. Uma delas deu falso, então esse também não serve, não. Ou seja, somente o alerta cinza está correto. É o dia 1. Opa! Aqui a alternativa A. Pessoal, bacana esse exercício, hein? Análise e interpretação de gráfico, leitura e interpretação do texto, trabalhar com sinais maior e menor, ok? Aí você aprende lá no ensino fundamental, né? Professor, ou professora, geralmente é professora, né? Professor, por que eu tenho que aprender isso, né? Olha só, análise de um gráfico aqui com representação de sinais maior e menor. Pessoal, bacana esse exercício, leitura e interpretação, análise de gráfico, bacana, gostei. Nível fácil, viu gente? Não estava difícil não. Ok? Então, pessoal, até a próxima. Não esqueça de deixar um like. Até a próxima resolução de exercício ou aula, né? Revisão de aula. Um abraço a todos e sucesso aí no seu estudo.